Bom, eu começo o programa de hoje falando sobre o acidente que aconteceu na última sexta-feira em que uma lancha explodiu no canal de Camburi. Pai e filho ficaram com mais de 60% do corpo queimado. A nossa equipe de jornalismo conversou com a Capitania dos Portos para obter dicas de cuidados que os donos de lanchas devem ter. Veja só. Todo verão, a Capitania dos Portos aumenta a fiscalização de embarcações. Afinal, é a época do ano onde elas mais são usadas. Também é quando acontecem mais acidentes. O mais recente foi a explosão que quase matou o pai e filho na última sexta-feira, no canal de Camburi. O motor explodiu logo que foi ligado. O pai tem 70 anos e o filho, dono da lancha, 38. Estão internados e tiveram mais de 70% do corpo queimado. O motor que explodiu é parecido com esse da lancha da Marinha. O comandante explica que a câmara onde ele fica é bem vedada, para não entrar água. A hipótese mais provável é que houve algum vazamento de gasolina. Deve ter havido algum tipo de vazamento. Essa gasolina ficou presa nesse compartimento. Como era um dia bastante quente, deve ter evaporado. Os gases dessa evaporação não saíram do compartimento. E no momento em que houve a partida da embarcação, houve uma fagulha que levou à explosão. Nas fiscalizações de lanchas, a Marinha observa principalmente se há extintores de incêndio e se eles estão dentro da validade. A quantidade varia pelo tamanho do barco. Outro item importante é o colete salva-vidas. A quantidade é a mesma do máximo de pessoas que a lancha puder levar, de acordo com a lei, mesmo que não esteja lotada. Nas crianças, o uso é obrigatório. Quando acontece um incêndio na embarcação, o extintor é usado exatamente para tentar combater as chamas. Mas se elas aumentarem muito de tamanho, o procedimento é exatamente pular no mar. Por isso que todos que estiverem no barco devem estar com colete salva-vidas. A lancha que explodiu, ou o que restou dela, foi retirada do fundo do canal de Camburi. O barco tinha extintores, coletes, todos os equipamentos de segurança. Talvez a causa do acidente possa ser falha na manutenção do motor. Mas isso só vai ser descoberto com as investigações. A Marinha tem 90 dias para terminar o inquérito. A perícia se iniciou no mesmo dia, uma perícia documental, com a retirada da embarcação de dentro da água, que aconteceu na tarde de ontem. Nossos peritos já foram verificar como ela se encontrava, tiramos algumas fotos e hoje à tarde a intenção é de que nós levemos de onde ela se encontra nesse momento para o local onde ela costumava ficar, dentro de uma marina. E nesta marina, nós vamos terminar os procedimentos de perícia e continuarmos o nosso inquérito administrativo. Bom, e o último boletim que nós temos é que o dono da lancha, Edson Teixeira Rezende, de 70 anos, e o filho, Rodrigo Rezende, de 38, continuam internados em estado grave, porém estável, em um hospital particular na Serra. Então, eu converso agora com o capitão Trovão, da Capitania dos Portos, sobre esses cuidados que os donos de embarcações precisam ter, mas também converso com o cirurgião plástico, coordenador da equipe que atendeu as duas vítimas da explosão. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Capitão, pelo que nós vimos, pelo que eu percebi, esses cuidados são colocados, impostos pela Capitania dos Portos, mas depende de cada dono da embarcação ter isso, né? É isso, Thaís, você está correta. A preocupação do dono deve ser constante. Nós fiscalizamos, nós providenciamos, possibilitamos a troca de informação com os donos das embarcações, de modo que sempre que se fizer ao mar, esses procedimentos de segurança sejam observados. Fazer um checklist antes de sair. Estamos até comparando aqui com a saída, com a decolagem de um avião. Por exemplo, o piloto é o responsável, nesse caso a gente está colocando o dono da embarcação, precisa verificar cada item desse? É isso mesmo, a comparação foi bastante interessante. O piloto não pode sair sem fazer um checklist. Até mesmo no nosso veículo, como vamos fazer uma viagem mais distante, nós nos preocupamos em verificar óleo, água, a calibragem dos pneus. Para nós nos fazermos ao mar com uma embarcação, também o dono da embarcação, o responsável pela embarcação, mesmo ele tendo um marinheiro, é importante que ele faça um checklist, verifique o funcionamento do rádio de comunicação, se os coletes estão em número suficiente para todos que estão dentro da embarcação. Não ultrapassar o limite desses passageiros. De forma alguma ultrapassar o limite. Então, se ele tem uma carteira, uma habilitação para dirigir, ele foi instruído para fazer essas ações de segurança. Lembrando que uma criança ela não pode usar o colete de um adulto, ela tem um colete próprio para o tamanho dela, senão o colete não fará o efeito, ela pode escapar por baixo do colete e criança em embarcação tem que sempre ter um cuidado especial. Existência dos
extintores de incêndio, se o incêndio for de pequena monta, haver uma possibilidade de se combater esse incêndio. Então, a capitania está sempre olhando, observando e instruindo os proprietários. Mas nós contamos com a colaboração do proprietário. Ele é o maior responsável, ele é o capitão. Aproveitando que nós estamos na época de férias, as pessoas tiram as lanchas das marinas, né, dos iates, e participam também de passeios de escuna. O ideal seria também que esses passageiros permanecessem ao longo dessa viagem com o colete? Não é obrigatório. Não precisa? Não é obrigatório. A criança, sim. A criança é sempre obrigatório o uso do colete, independente de qual seja a embarcação. Os jet skis também, para adultos e crianças, é obrigatório. As embarcações de maior porte, eles devem estar em um local de fácil acesso e em número suficiente, como foi dito, para toda a quantidade de tripulantes que a embarcação possa vir a ter. Quer dizer, doutor Ariosto, a sua equipe recebeu essas duas vítimas. Nós temos muitos casos assim, de queimados por vários motivos no nosso estado, no nosso Brasil. Em casos como esse, como é o procedimento? Bom, em primeiro lugar, é claro que um paciente vítima de queimaduras, ele pode ser atendido em qualquer hospital. Porém, o hospital preferencial é que tem um centro de tratamento de queimados, que o tratamento vai ser mais especializado. Então, se possível, caminhar diretamente para o centro de queimados. Um paciente que sofreu, como esse paciente, sofreu queimaduras muito extensas, profundas, inclusive de vias aéreas. Ou seja, nesses primeiros momentos, são pacientes que requerem mais atenção do intensivista. O cirurgião plástico, nesse primeiro momento, ele apenas tira o tecido que está morto, vamos aquele tecido necrótico, que a gente chama, porém, e facilita a circulação do sangue, através de incisões na pele, para o sangue circular para as extremidades dos membros. O cirurgião plástico, nos próximos dias, ele vai começar a aprofundar esse tratamento. Provavelmente, se o paciente tiver boas condições, tirar esse tecido, essa pele queimada, vamos substituir por tecidos sintéticos, às vezes com tecidos o derivado da celulose, tecido até do porco, a gente bota cobrindo, protegendo, porque a pessoa que tem uma queimadura tão extensa perde toda a defesa, então o risco de infecção é muito elevado, então os riscos de complicações são muito elevados nesse momento. E é um paciente, eles estão estáveis, mas são extremamente graves. Então requer uma atenção especial, principalmente numa unidade de tratamento intensivo, né, e que tem a participação ativa do intensivista, que tem que ser cuidado o tempo todo. É um paciente extremamente dinâmico e com muito risco de complicações. Ou seja, o cirurgião plástico nessa fase agora, ele não está preocupado se vai ficar bonito, se vai ficar feio, ele tem que salvar a vida do paciente, é o momento porque crítico. Ele está sem defesa nenhuma. Sim, né? Então o cirurgião plástico nessa hora é um indivíduo que ele vai nos próximos dias começar a fazer uma cirurgia cada dia mais ativa. E parece que paciente. o socorro foi rápido, né? Acho que em Sim. 15 minutos o Corpo de Bombeiros chegou no local e também um policial aguardou a chegada, não tocou nessas vítimas. Acho que esse procedimento também é fundamental, né? Faz diferença um pouco. Porque em toda queimadura, desde uma queimadura de pequeno porte, a pessoa às vezes quer usar produtos inadequados em cima da ferida e vão agravar a ferida. A pessoa passa de dente, borra de café, clara de ovo, manteiga, que seja, na hora que a gente vai mexer, acaba tirando aquela pele, todo dia vai ser removida junto. Então, a pessoa tem que saber, ter conhecimento que, eventualmente, mesmo uma queimadura de pequeno porte, a pessoa, sim, deve se proteger aquele com pano e encaminhar diretamente para o hospital. Essa é a medida correta. Bom, e aliás, a gente continua, porque o doutor Ariosto, ao longo do programa, ele vai falar sobre como evitar queimaduras e como proceder no momento de uma queimadura num acidente doméstico. Mas antes, capitão, de encerrar esse bloco, eu queria que o senhor falasse, o senhor falou que a capitania está aberta, tem um caminho aberto para esses donos de embarcações. Que caminho é esse? Sim, na verdade, nós temos um telefone que nós comentamos sempre, nós sempre divulgamos o nosso telefone, se for possível divulgar Por também favor. novamente mais. Pode falar. Os seus. É o 2124-6526. 2124 6526. 6526. Esse telefone está sempre guarnecido 24 horas por dia, todos os dias da semana. Nós recebemos não só denúncias, mas solicitações de ajuda ou tiramos dúvidas de quem tiver. Ligue para a gente, converse com a gente, se estiver vendo alguma coisa diferente no seu motor, no seu equipamento, na sua embarcação, ligue para a gente conversa, manda a gente até lá. Vamos ter segurança quando nos fazemos amar. Isso é importante, para que outros acidentes não voltem a acontecer. E no caso de funcionários contratados, a capitania também oferece esse treinamento? Essa pessoa também pode ser instruída para que ela possa manter essas regras? Não. Nós não oferecemos esse instrução. treinamento? Não. Nós apenas, na verdade, nós cobramos e indicamos. Existem
locais credenciados pela Marinha que oferecem este treinamento. Nós credenciamos, verificamos e acompanhamos os cursos, mas nós não oferecemos o curso. Mas eu então acho que esse caminho é fundamental, porque é buscar a informação e buscar a prevenção. Então o telefone da capitania é 2124 6526. 6526. Olha, está aqui no seu vídeo, você pode anotar, porque é fundamental você sair com a sua família, mas curtir com segurança. Isso é fundamental para você poder voltar e depois contar as novidades e não passar por um acidente. Capitão, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso programa. Vamos acompanhar, né, todo esse momento e estamos aqui solidários também a toda a família, né, do Rodrigo Rezende, que aliás já esteve aqui no nosso programa também, dando entrevista. Estamos rezando e orando para que ele possa se recuperar.